gente iniciar nessa manhã mais uma atividade. Ontem nós fizemos abordagens relacionadas ao Windows 10. E vamos então começar a falar de sistema operacional. Eu acabei fazendo um processo inverso, foi falando de arquivo, de lixeira, e eu não peguei a sequência geralmente que a gente tem no curso. Mas como a ideia é trazer tópicos, e resolver questões, então nós vamos... Não tenho aquela obrigatoriedade, de trabalhar com a mesma sequência ali do cursinho, tá bom? Mas é isso, então trazer os tópicos para que a gente possa ir conversando sobre esses tópicos aí. Eu acho que aqui está tudo ok agora. Vamos lá. Vamos então seguir aí com as nossas... Bom, vamos então desenvolvendo as nossas atividades aqui. Acredito que está tudo ok. Para a gente poder seguir com a nossa conversa de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho, retomando aí a parte de conceitos, tá? Então a gente deu uma passeada por alguns conceitos do sistema operacional Windows, falamos da parte conceitual de informática também, e a gente avança aqui para a parte conceitual ainda, só que agora envolvendo o hardware, tá bom? Então vamos conversar com hardware. Ontem eu recebi aqui algumas dúvidas, e aí agora no decorrer da aula a gente, se eu não conseguir chegar na parte hoje que foi trazida ali como questionamento,
mas até o final dessa semana a gente conversa sobre esses tópicos de hardware, né? Todo dia ali uma pílula, um pouquinho para a gente ir resolvendo aí, né, esses conceitos relacionados à parte de tecnologia, tá bom? Então a gente começa aí a falar de hardware. Quando a gente pensa em hardware, né, em dispositivos físicos para concurso público e dentro da microinformática ou da informática, a gente precisa observar o seguinte, que esses dispositivos, então vamos pegar, por exemplo, um microcomputador, um PC. Então, que esses dispositivos, eles precisam ser classificados, para que torne mais fácil o estudo. Então, dentro de hardware, a gente tem aquela classificação clássica, né, vamos dizer assim, que é pegar o hardware, ou seja, os componentes físicos, e classificar em partes do hardware que são responsáveis pela entrada dos dados, parte responsável pelo processamento e a parte responsável pela saída dos dados. Então eu tenho periféricos, é o termo que a gente usaria, né, para dar nome a esses dispositivos. Então eu tenho periféricos de entrada, unidades de entrada, é mais comum usar o termo periférico, tá? E eu tenho os periféricos de saída. E eu tenho o núcleo principal ali, que é a parte de processamento e armazenamento. Então eu tenho essa divisão, essa nomenclatura. Então, partes do computador que são responsáveis pela entrada dos dados, parte responsável pelo processamento e armazenamento, e a parte responsável pela saída dos dados. Então, geralmente assim que funciona essa divisão, tá? E aí dentro dessa divisão a gente vai observar, que a gente precisa então inserir elementos, né, inserir itens, inserir dispositivos em cada uma dessas partes para a gente entender melhor. Então, quando eu digo aí quando a gente comenta aí dos periféricos de entrada, por exemplo, então é todo e qualquer dispositivo computacional ligado a uma estrutura, né? Então a um computador, a um notebook, tá? Ou outras estruturas também. E esse dispositivo ele vai permitir que a informação seja adicionada à minha estrutura. Então eu vou adicionar, por exemplo, um texto dentro de um programa que eu esteja trabalhando no computador ou no notebook. Então, quando eu adiciono esse texto, eu vou precisar de alguma parte física para permitir a inserção desse texto. E essa parte física vai ser justamente o que nós chamamos aí de teclado. Então, o teclado é um periférico, é um dispositivo de entrada de dados, tá? O teclado tem essa característica de ser um dispositivo de entrada de dados. Aí eu tenho outros periféricos de entrada. Então, a gente pegar o mouse. Então, o mouse você usa para clicar, para dar ordens, né? Gostaria de imprimir? Ok. Então, quando eu clico no botão OK, eu estou entrando com uma ordem. Então, é um periférico de entrada. Permite que a informação entre no sistema para ser processada, para que depois eu veja o resultado. Então, acontece sempre com essa lógica, com essa pegada que eu estou mencionando para vocês. Então, periférico de entrada, processamento e armazenamento, e o chamado periférico de saída, tá? Então, sempre com essa estrutura. Então, quais seriam os principais periféricos de entrada que nós temos, além do mouse e do teclado? Então, todo dispositivo computacional que é capaz de entrar com informações no sistema. Então, além mouse e teclado é o mais usado, né? Mas além do mouse e teclado, eu vou ter um scanner,
eu vou ter um leitor de código de barras, eu vou ter um controlador de jogos, né, os chamados joysticks, são exemplos de periféricos de entrada. Ah, professor, tem uma impressora que escaneia. Opa, ela é periférico de entrada também. Tá? Mas a gente tem uma outra classificação para ela, que são os chamados periféricos híbridos, tá? Que são periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo. Então, pode exercer a função de entrada, como pode exercer a função de periférico de saída, tá bom? Então, são chamados dispositivos híbridos. E aí existem outros que vão entrar nessa classificação, tá? de periféricos híbridos. O caso das telas sensíveis ao toque, né? Então, por exemplo, nossos celulares usam uma tela que é sensível ao toque, as chamadas telas touchscreen. Então, são periféricos híbridos, onde eu vejo tela, onde eu vejo o resultado, a imagem, a página, o formulário para ser preenchido. Eu também toco nessa tela para inserir um comando, né? Inserir uma informação. Então, veja aqui, entrada e saída. E aí depois eu vou ter periféricos que são só de saída. Aí, maior exemplo disso são as telas, né? São os dispositivos onde eu vejo o resultado do processamento, tá? E esse resultado do processamento, ele vai aparecer para o usuário principalmente nos periféricos de saída, tá? Então é sempre essa lógica que é aplicada. Salve Moitinho, chegando por aí, cara. Então, a lógica é sempre: a informação entra por um periférico de entrada, eu tenho o processamento da informação e depois eu tenho o resultado dessa informação. Então, entrada, processamento e saída, sempre assim. Claro, e aí processamento e armazenamento, né, que trabalham ali em parceria, tranquilo? Então, nós vamos comentar a todo tempo sobre esses 4 elementos aí dentro da parte física, da parte de hardware, tá? Que envolve aí o chamado processamento computacional. Tá? Então, entra, processa, armazena e eu tenho o resultado da informação. Sempre assim. Bom,